puder responder. Já posso. Tem alguns para me ajudar aqui, meus universitários, tá? Pois não. Deixa eu perguntar. Presidente Assis Moreira, do Lecão de São Paulo. Sobre o acordo, o senhor acha que é um acordo equilibrado? Os dois ganham de maneira equilibrada, e segundo lugar, o senhor acha que esse acordo, quando ele feito com a União Europeia, ele pode atrair outros acordos a pelos Estados Unidos, já que... Bem, vamos lá. Foi fechado, acho que há 12 horas atrás, aproximadamente. As pessoas de frente dessa negociação foi o ministro Ernesto e a ministra Tereza Cristina. Conversei com ela rapidamente hoje, com ele também, e o que me passaram disse que para o nosso lado, o Brasil, foi contemplado e estão muito felizes com esse desenlace depois de 20 anos. Na reta final tínhamos a questão dos vinhos, né? Foi muito bem conduzido pelo Onyx Lorenzoni, lá em Brasília, fez várias reuniões com os vinicultores do Rio Grande do Sul. A questão dos laticínios também tinha esses problemas. E, como um todo, a informação que eu tive, dada a confiança que eu tenho nos ministros e na competência deles, foi muito bom para o Brasil. Presidente, o senhor acha que esse impulso final que levou à aprovação do acordo tem a ver com o fato de que, na sua conversa com o presidente francês, Emmanuel Macron, o senhor reafirmou a manutenção do Brasil no Acordo de Paris? Quer dizer, que peso que essa questão climática teve para fechar esse acordo final? Bem, tivemos pela mídia uma posição da senhora Angela Merkel, que ela iria me procurar para tirar satisfações, né, na questão de questões climáticas no Brasil. Tomei conhecimento, dei uma resposta nas nossas mídias sociais e houve encontro nosso aqui em Osaka. Conversei com ela, situação bastante tranquila. Ela, no momento, arregalava os olhos, mas de maneira bastante cordial, mostramos que o Brasil mudou o governo e é um país que vai ser respeitado. E falei para ela também na questão da psicose ambientalista que existe para conosco. Uma conversa muito parecida com o senhor Macron da França. Até eu convidei para conhecer a região amazônica. Falei para ele uma viagem de Boa Vista a Manaus, um pouco mais de 2 horas, e a gente pode até voar a uma altura mais baixa, demoraria até mais tempo, um avião da Força Aérea. Ele poderia ver que não existe esse desmatamento tão propalado. Tem alguns pequenos detalhes sobre como sobrevoei a Europa 2 vezes, que nunca vi poucos quilômetros de mata preservada lá. Mas não é porque eles destruíram as matas deles, nós vamos destruir as nossas. Convidei a Angela Merkel para explorar de forma racional, sustentável a nossa Amazônia. Ela regalou os olhos também, mas eles tiveram uma conversa comigo, os dois juntos, dá uns 40 minutos total, bastante esclarecedora. E eles se alimentam, se informam muitas vezes por matérias de ONGs que têm seus interesses pessoais no Brasil. A questão do clima foi discutido de forma bastante marginal no passado. A questão do AAA não entrou em nenhum papel, em nenhum grande debate, mas é uma coisa que amadurece junto ao primeiro mundo, o tal do AAA, Amazonas, ou melhor, Andes, Amazonas, Atlântico, uma grande faixa de 136 milhões de hectares na nossa região, que seria de importância, né, vital para o mundo, segundo eles, e também de administração por parte do primeiro mundo. E não podemos concordar com isso daí. Paralelamente também temos as grandes reservas indígenas. Você pega uma reserva Yanomami 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, maior muitas vezes que muitos países europeus, mas riquíssimo em tudo, em tântalo, em nióbio, em ouro, diamante, urânio, tudo que você possa imaginar. E o nosso entendimento no Brasil, em especial por parte das Forças Armadas, a qual eu tenho a minha origem, há uma preocupação com a integridade do nosso território e de modo que seja cada vez mais garantida a nossa indivisibilidade. Então, esses interesses de fora existem, a preocupação por parte das Forças Armadas aqui também,
e eu, como chefe supremo das Forças Armadas, comungo das ideias desde há muito. Então, essas questões todas, a gente conversa, abre o jogo e entendam ou não, né? Nós damos nosso recado. Agora, eu quero dizer que não só Angela Merkel como Macron estão fazendo o papel certo, estão defendendo o interesse dos seus países. Se o governo brasileiro, os presidentes que nos antecederam, tivessem defendendo o interesse do Brasil, não teríamos chegado numa situação como essa. Presidente, só repetindo na minha pergunta. Sim. Você acha que esse acordo União Europeia... Faltou de responder. Eu acho que é uma operação dominó. Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco, né? O Japão mesmo, aqui, um órgão de imprensa falou que eu fui passear no primeiro dia, né? Eu fui recomendado a não dormir no primeiro dia, para poder dormir durante o dia, que seria no Brasil, e estar em condições de enfrentar a maratona de reuniões. Eu fui numa churrascaria assim, e com todo respeito ao povo japonês aqui, quem come um churrasco de carne australiana, de carne brasileira, é uma enorme diferença. É uma enorme diferença. Vocês mesmo, sem ser bairrista, sem querer ser um brasileiro, né, radical aí, há uma diferença enorme, né? Agora vamos trabalhar nesse sentido. Falei mais em 2 momentos, falei sobre churrasco, né, com a população, com pessoas importantes na mesa, com japoneses, e disso daí. Então eu estou aguçando a curiosidade deles para comer um churrasco brasileiro. Quem sabe o nosso comércio da carne aqui tenha sucesso no futuro. Mas você acha que tem possibilidade de acordo de lançamento de negociação Tem. com os Estados Unidos? O que eu vejo com o Trump, né? Tive uma conversa reservada com ele nos Estados Unidos há 2 meses ou 3. A conversa agora foi mais aberta um pouquinho. Ele é uma pessoa que está muito confiante no governo brasileiro. O eixo norte-sul, há um interesse por parte deles. Eu tenho falado, já que eles têm preocupação com a Venezuela, resolveu esse imbróglio, temos a preocupação com a Argentina. Estou muito feliz que o Macri participou também dessa questão do Mercosul, divulguei em algumas mídias sociais minhas isso daqui. Há uma possibilidade, segundo o Trump mesmo nos disse, nessa reunião mais reservada agora, de ele visitar a Argentina, talvez no mês que vem, possibilidade apenas, onde eu peguei e complementei, seria muito bom se fizéssemos uma reunião na Argentina, juntássemos ali Marito do Paraguai, Pineira do Chile, o presidente também da Colômbia, Peru, o Duque. Então seria isso aí, pode ser que ocorra essa reunião nossa, que afinal de contas, né, queiram ou não, a América do Sul, graças a Deus, está deixando um pouco a esquerda, indo para o centro, em alguns casos, centro-direita. Presidente, só voltando rapidamente a essa questão das mudanças climáticas, Tá. do meio ambiente, no acordo do Brasil, todos os signatários do acordo deixam claro que se compromete com o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Essa questão foi, como o senhor mencionou, questionada pela chanceler Angela Merkel, pelo Macron. Esse acordo deixa claro de uma vez por todas que o governo Bolsonaro vai se manter no acordo até o final? No momento, estamos no acordo. Falei com a Angela Merkel, a Alemanha não vai cumprir isso que está no acordo, tocante a energias fósseis. Você pode ver, aproximadamente, né, o que cada brasileiro bota para fora ou produz CO2, o alemão 4 vezes mais. A nossa matriz energética é muito voltada, em torno de 50%, não tenho o percentual exato aqui, mas bem grande, para fontes de energia de energias renováveis, enquanto que a Alemanha continua fóssil ainda. Nós temos quase nada no Brasil de carvão. A Alemanha usa muito o carvão. Então, se alguém tem que falar e dar exemplos sobre proteção ambiental, é o Brasil. Você pode ver na região amazônica, cada proprietário, né, rural tem que destinar 80% da sua terra para a preservação da vegetação nativa. Isso é feito por satélite, não tem como você burlar isso daí. E nós vamos fazer tudo para cumprir
a lei. Agora, o que não podemos aceitar é certas observações e uma difamação do Brasil tocante a essa área. Se pegar, por exemplo, matéria nos últimos 5 anos sobre devastação, desmatamento da região amazônica, você está toda devastada. Presidente, bom dia. Hoje o mundo vai observar com muita atenção o encontro entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping, e o senhor ficou numa posição muito estratégica, porque encontrou com o presidente Trump ontem e conversará com o presidente Xi Jinping logo mais. Quais são as expectativas do Brasil para esse encontro entre China e Estados Unidos e as suas também para o encontro com o presidente Xi Jinping, país que o senhor deve visitar em breve, né? Eu fechei com ele, talvez em agosto, outubro, tá? Vamos visitar a China, sim. Talvez a gente, na mesma viagem, passe pela Arábia Saudita. Há interesse nosso. A China é o nosso maior parceiro comercial. Queremos aprofundar esse relacionamento, até para desfazer certas coisas que falavam a meu respeito desde lá de trás. E, por coincidência, ontem eu fiquei durante o jantar, né, na minha frente à direita, Trump, exatamente do meu lado, o Xi Jinping. E eles conversaram o tempo todo, né? 90% da conversa foi entre os dois, 10% comigo. Até que achei que foi um tempo bastante grande, fiquei muito feliz, deixar bem claro. E ouvi tudo que foi falado ali, foi falar de muita coisa, estratégia, um aprendizado para mim a conversa dos dois, se bem que o Xi Jinping fala muito menos do que o Trump, né? E o Trump bastante envolvente. Por coincidência, algumas horas antes, eu vi que, quando estava recebendo chefes de Estado, né? O Trump e o Xi Jinping não passaram assim sem se cumprimentar, e à noite uma conversa maravilhosa. E eu vi que entre os dois eles vão conversar hoje também. Eu acho que vai prevalecer aí a paz e a harmonia, e quem sabe aí as boas relações comerciais voltem entre ambos. Mas cada um defende o interesse do seu país. É o que o Brasil tem que fazer nessas reuniões. Sobre a China e a Arábia Saudita em outubro, então. É isso? Vamos tentar fazer outubro, mas vamos querer ver se a gente faz na mesma viagem, para a gente poupa uma ida e volta, né? E a sua expectativa para o seu encontro com a China? Olha, a China vai continuar fazendo comércio conosco. Vamos desfazer qualquer, porventura, mal entendido, se bem que eles sabem filtrar as informações, sabem também da importância do Brasil para com eles. E se a gente puder abrir o comércio, a gente vai abrir. A China é um país que rapidamente tem quase 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A população urbana, se eu não me engano, já passou a rural, está crescendo. Um país se torna consumista também. E aí está a nossa parte. Agora, a grande preocupação nossa, né, acontece em alguns momentos aqui, mas o governo, em grande parte, está jogando muito no Ministério da Ciência e Tecnologia com o Marcos Pontes, na questão de inovação, pesquisa, desenvolvimento. É isso que a gente precisa, porque nós não vamos viver eternamente dos commodities. Apesar de nós, talvez, sermos a última fronteira, né? Que poucos países têm o potencial que nós temos, isso vai acabar um dia. E olho para vocês jovens aí, né? Eu já estou velhinho, já estou com 2 pés na cova já. Vocês mais jovens aí vão viver do que no futuro, quando os commodities praticamente deixarão de existir e a tecnologia falará muito mais alto do que esses bens que Deus nos legou. Presidente, ainda a respeito do encontro com a Angela Merkel, ela tinha dito antes de vir para o G20 que teria uma conversa clara com o senhor. Quem que procurou? Foi o senhor que a procurou? Foi ela? E o que ela disse? Ela disse que queria esclarecimentos antes de vir sobre desmatamento. Ela chegou a entrar nesse assunto? Obrigada. Primeiro que nós tomamos conhecimento do que ela falou, depois eu repliquei educadamente, e foi um encontro fortuito. Tá? Não, foi um encontro fortuito. Nós fomos para um canto e começamos a conversar. Falou, sim. Eu já falei para vocês aqui a minha opinião. O Brasil é exemplo para o mundo, não é para... Ela falou, inclusive, né? Ela reconheceu, nós destruímos nossa floresta no passado, não queremos que o Brasil faça o mesmo agora. Poxa, ela pode reflorestar. No Acordo de Paris está lá, numa das cláusulas, fala em reflorestamento. E pelo que eu vi lá, a meta do Brasil... O Brasil tem uma meta de reflorestamento, né? Acredite se quiser, eu quero saber qual é da Alemanha, que não tem que conversar com o Ricardo Salles para conhecer qual é a meta da Alemanha, a nossa, né?
A gente não tem como cumprir, nem que a gente pegue aqui 100 mil homens agora do campo e comece a reflorestar a partir de agora até 2030, não vai atingir essa meta. Grande preocupação. No primeiro momento, você vai para sanções econômicas, e os finalmente sabe quem é, né? Ruge fala mais alto quem tem uma... Cadê o major? Quem tem um bom major atrás de si. Presidente Sami, da agência Bloomberg, eu queria retomar o assunto do G20. A gente sabe que os Sherpas que estão negociando o comunicado final passaram uma noite dura de trabalho e que agora estão retomando pela manhã tentativa de achar um consenso aí para poder assinar um acordo. Qual que é a grande dificuldade do ponto de vista do Brasil? Fala aqui. O que está pegando? Deixa o Guarani falar que está mais... Tá bom, obrigado. Acho que o que está pegando é o fechamento. Bom, de fato, estão tentando alinhar um texto, né? Acho que essas grandes discussões está todo mundo acompanhando. Discussões de comércio. Então, o que nós temos que fazer é alinhar um texto que esteja de acordo com todo mundo, né? É isso que estão fazendo a madrugada inteira. As negociações estavam até 4h30, 5 horas da manhã. E é isso que eles estão avançando agora. Esperamos que tenha um texto fechado para o fechamento da reunião de hoje. Tem chance de já ter texto? Sempre tem, mas esperamos que tenha um texto. Acho que é isso que todo mundo está. Acho que é isso que está todo mundo esperando. E de novo, o movimento do Mercosul e União Europeia hoje é muito importante para demonstrar que ainda acreditamos num livre comércio no mundo. Presidente, outra coisa aqui que tem sido um dos temas mais importantes justamente do comunicado. Os países dizem que vão adotar todas as medidas, usar todos os instrumentos para reforçar o crescimento. No caso do Brasil, que tem o 5º pior desempenho entre os 20 países no G20, o senhor diria que precisa adotar mais medidas de impulso, de estímulo ao crescimento do Brasil, e quais medidas poderiam eventualmente ser essas no curto prazo? Você vê, quando você vai para muitas alíquotas zero, na questão do Mercosul, você pega Brasil e Alemanha, por exemplo, produzem algo parecido com a alíquota zero. Qual vai chegar mais barato em outro país? Aquele que tem menor tecnologia, aquele que tem uma mão de obra mais barata. Nós temos um problema no Brasil. Olha uma coisa gravíssima que hoje é sexta-feira, no Brasil não, no Brasil é sexta ainda. Então hoje caduca a medida provisória do imposto sindical. Ou seja, né, os sindicatos vão receber em torno de 3 bilhões de reais dos trabalhadores. E para muitos sindicatos, não são todos, eu repito, por favor, não são todos. Usa dinheiro para quê? Primeiro que não prestam conta de absolutamente nada. Usam para pressionar quem produz. Greves, Custo de mão de obra. Piquetes, aumenta o nosso custo de mão de obra, desestimula o empreendedor a continuar naquele seu projeto, só atrapalha. Agora, eu lamento com a medida provisória caduque na Câmara, porque a gente sabe que parte dos líderes, resolveram não encaminhar para a comissão especial o nome dos seus liderados. Daí ela caducou. Poderia até caducar, a gente aceitaria, sem problema nenhum, né? Democracia é isso. Mas que ela fosse a plenária e fosse derrubado no voto. Duvido que fosse derrubado no voto. Duvido. O parlamento ia ratificar a nossa medida provisória. Perde a classe produtora, perde o Brasil, perde em competitividade o nosso Brasil. A gente não pode brincar com essas questões, né? Ignorar, fazer acordos, né? Porque todos nós perdemos. Você pode ver, acabei de falar ali que está zero, né? Com toda certeza isso vai ajudar a encarecer o que nós produzimos no Brasil. Você tinha falado sobre a questão da Venezuela, um apoio, só que o senhor fala disso no vídeo pra gente. Não, foi bastante, foi en passant. Eu estava na presença aí do nosso presidente da Rússia, tá certo? E eu vi que não era o momento de você ser um pouco mais agressivo nessa questão. Porque a Rússia, alguns aviões militares têm passado pela Venezuela. Temos que está bastante complicada a situação. Há uma presença muito forte de aproximadamente 60 mil cubanos lá dentro. Cuba recebe ainda grande quantidade de petróleo da Venezuela. Hezbollah tem células lá dentro. Tem as milícias. Tem um exército cuja cúpula são generais narcotraficantes.
Então, essa série de interesses, né, lá na Venezuela, e tendo em vista a fraqueza de Maduro, temos uma ditadura bastante forte lá. Então, não atingiria meu objetivo um posicionamento meu nesse sentido. Nós sabemos que quem decide o futuro do mundo são as potências nucleares. Então, da minha parte, eu não quis polemizar com o senhor Putin, com a potência nuclear, tá certo? E tocamos o barco. Como eu disse agora há pouco, parabéns aos chefes de Estado que lutam pelo interesse dos seus países. Nós temos que nos preocupar aqui para que o Brasil, que estava a um passo de uma venezualização, não ocorra no futuro. E como temos a preocupação agora com a Argentina, o meu entendimento, não vou interferir nas questões de fora do Brasil, mas se voltar a senhora Cristina Kirchner, mesmo como vice na Argentina, eu acho que temos o risco sim de ter uma Venezuela aqui no Cone Sul da América do Sul. Medidas, ações em relação a países que financiam a Venezuela e terem sido mencionados por o Brasil, então estaria disposto a participar de sanções contra países que financiam a Venezuela? Olha, eu tenho a minha posição a respeito disso. Eu ouviria aí, numa questão como essa, não só o ministro das Relações Exteriores, bem como o senhor ministro da Defesa, e também ouviria o Conselho de Defesa para tomar uma decisão nesse sentido. Mas não adianta para você. Eu seria favorável a isso, mas a maioria é que decide uma medida nesse sentido. Eu, particularmente, concordo com medidas dessa natureza, né, de embargos contra países que estão alinhados com a Venezuela e que não têm qualquer compromisso com a democracia ou com a liberdade. Agora, a China e a última pergunta, só para complementar, a China e a Rússia são aliadas, são chamadas de aliadas da Venezuela. Como que o Brasil trataria diferentemente? Aí outro nível, mas é lógico, tudo tem hierarquia, tá certo? Eu não vejo chineses dentro da Venezuela, não vejo russo, a não ser um punhado de militares lá dentro. E nós sabemos que esses 60 mil cubanos, né, estão lá da mesma maneira parecida como estavam os 10 mil ditos médicos cubanos aqui no Brasil. É uma coisa bastante semelhante. Eu nem mandei nenhum cubano embora, resolveram sair por livre e espontânea vontade. Assim como o Cesare Battisti, antes de assumir, saiu por livre e espontânea vontade. Assim como o CONARE já decidiu, e está faltando poucas ações, para que 4 paraguaios terroristas nós viemos a devolver para o marido. Última pergunta aqui, presidente. O senhor tinha dito que quando a polícia avançasse nas investigações, eu tenho melhor confiança. Eu conversei com... Tá. Se prender um assessor meu aqui, não quer dizer que eu seja culpado de alguma coisa, né? Conversei com o Sérgio Moro rapidamente sobre isso, que a prioridade nossa aqui é outra. Ele mandou a cópia do que foi investigado pela Polícia Federal para mim, mandei um assessor meu ler, porque eu não tive tempo de ler. E voltando ao Brasil, vou me reunir com o Sérgio Moro, e o que eu acertei com o Moro depois das eleições do ano passado, quando ele aceitou ser ministro, impôs, logicamente, né, algumas condições, o que é natural. Ele perguntou para mim lá atrás, se uma investigação da PF atingir integrante do primeiro escalão teu, ministro, qual vai ser o seu procedimento? Vai tentar abafar ou deixa o processo seguir? Falei, deixa seguir. E o que eu falei para o Moro também, ele já está tomando providência, uma coisa muito importante. A acusação em cima do Marcelo Antônio é tendo em vista uma candidata que recebeu uma importância grande, né, de recursos do fundo partidário e teve uma quantidade ínfima de votos. O mesmo coisa, ou mais grave, acontecendo em quase todos os outros partidos. Então, o que eu falei para ele, determino a partir de agora, que determine a Polícia Federal que investigue todos os partidos onde candidatas receberam recursos enormes, grandes, e tiveram uma votação bastante pequena. Então, tem que valer para todo mundo. Não ficar fazendo pressão em cima do PSL para tentar me atingir. Bom dia, bom dia. Bom dia, Moro, senhor presidente. Em que eu não confio, está fora do governo. Confio no Moro, sim. Por enquanto, não tem nada. Uma vez tendo, né, como conversado com o Moro lá atrás, qualquer coisa mais robusta
contra uma ação irregular de ministro, as providências vão ser tomadas da nossa parte. Bom dia, presidente. Eu sou Catarina Peters. Até segunda-feira, até segunda-feira os 22 são ministros. Bom dia, eu sou Catarina Peters, do Spiegel da Alemanha. Please allow me to pose my question in English, and please allow me to go back to the free trade agreement. Ajuda aí. Is this also a signal towards President Trump that a large part of the world still believes in free trade? And the second question, do you think there is a certain arrogance of a few European countries like Germany in dealing with Brazil? Okay. Desculpa. First question is, do you think that the free trade agreement is also a signal towards President Trump that a large part of the world still believes in free trade? Olha, durante a minha pré-campanha e campanha, a imprensa duvidava que eu seria convertido ao livre mercado. Eu confesso que, em grande parte, eu tinha ideias aí estatizantes, confesso. Mas todos nós evoluímos. Não foi apenas o Paulo Guedes que me fez mudar de ideia, né? O meu filho também aqui, o Eduardo, também, nesse sentido. E nós acreditamos que somente o livre comércio, onde o indivíduo é forte e não o Estado, e que nós podemos sonhar com democracia, liberdade e prosperidade. Então, estamos afinados. Tanto é que, você pode ver, você sabe que por que caiu o último presidente dos Correios, né? O senhor Juarez, porque ele foi na Câmara e se confraternizou com parlamentares de esquerda, como que se os Correios fossem uma propriedade dos sindicatos, e não é. Então, por causa disso, ele caiu dos Correios, que nós pretendemos sim colocar no radar a privatização, ou melhor, já está no radar a privatização dos Correios, bem que ela passa pela Câmara, é outra guerra. Se a Câmara achar que não deve privatizar, a gente toca o barco. The second question, do you think, you described how you spoke with Chancellor Merkel, and do you think there's a certain arrogance of Western countries like Europe, like Germany, towards Brazil? Não é uma questão de arrogância. Eles foram acostumados a tratar nós como colonizados, eles colonizadores. E faltava alguém que, educadamente, e com conhecimento e com dados, mostrasse que o Brasil não é isso. Que o Brasil é um país que merece e vai ter respeito, né? Vai ser respeitado enquanto eu for presidente. Agora, como disse também, esse chefe de Estado, Angela Merkel, entre tantos outros, estão fazendo o seu papel, estão defendendo interesses dos seus países. E o Brasil nunca fez isso. Era comum, quando acabava reuniões como essa, o presidente do Brasil voltava para lá, desde o Collor atrás, quando teve uma viagem fora do Brasil bastante importante, ele volta para lá, ele demarcou naquele tempo a reserva Yanomami. É uma área enorme para 9 mil índios, talvez, né? E nós queremos tratar o índio como cidadão. O índio não pode ser tratado como se fosse um pré-histórico, né? Um ser pré-histórico, a viver confinado eternamente. Nós não podemos ver o índio morrer por uma picada de cobra, sofrer com um toco de dente na boca, ter problema de saúde por falta de um médico, né? Viver trabalhando aí apenas com energia muscular para, por exemplo, fazer farinha. Ele quer eletricidade, ele quer o que nós queremos. E eu quero, né, que o índio seja cada vez mais integrado à sociedade e, junto conosco, né, usufrua dos bens que o homem, através da sua inteligência, produz para a sua espécie. Obrigado. Deixa eu fazer uma última pergunta, Thelma, rapidinho, um minutinho. Posso fazer rapidinho? Presidente, aproveitando que hoje tem uma sessão
sobre empoderamento feminino aqui no evento. O senhor poderia comentar uma situação que aconteceu essa semana e gerou um certo desconforto na ONU, que o governo estaria tentando barrar alguns termos, como, por exemplo, gênero, conceitos sobre direitos reprodutivos. O que o senhor tem a falar sobre isso? Olha só, eu acredito em Deus. É um direito teu você ter a sua religião ou não ter. Tá? Acredito que uma família organizada que pode ser feliz e não ser problema para o Estado. Mesmo os homossexuais nasceram de uma mulher. Por enquanto não conseguiram fazer uma maneira para engravidar o homem, né? Ainda bem que eu não pretendo engravidar nunca, tá certo? Então nós temos que respeitar isso daí. Não tem um terceiro sexo no Brasil. Nós respeitamos quem tem esse comportamento. Aqui, por exemplo, deve ter homossexuais aqui, até do meu lado. Sem problema nenhum. Empoderamento feminino. Ninguém manda mais na minha casa que a minha esposa. Alguns acham que ela fala Libras porque eu proibi de gritar comigo. Não é verdade. Ela, no gesto e nas palavras, muitas vezes ela impõe a sua vontade em casa e não tem problema nenhum com mulher. Empoderamento feminino, que vai estar aqui no G20? Está previsto? Está previsto sem problema nenhum. Poxa, eu sou apaixonado por vocês. E não viveria sem vocês. Tu acha que eu viveria com esses dois aqui? Nem com você, negão. Só sobre a participação, o senhor foi convidado, o senhor decidiu ir? Eu não sei, eu tenho aqui uma programação. Aqui, acredito, os chefes de Estado estão livres a participar de qualquer sala de reunião. Cadê o livro? Tá aí? Tem um livro aqui do príncipe Olhamba. É aquele cara que acha que o meio ambiente está acima de tudo. Nós temos como conviver com o meio ambiente casado com o progresso e desenvolvimento. Só isso. Tem um livro aqui. Tá? Pessoal, tudo bem? Dá licença aí. É a presença de vocês aí. Não, eu acho muito bom, desculpa aqui, parabéns a vocês pelo padrão das perguntas, tá certo? Vocês têm um papel importantíssimo para o futuro do Brasil. O senhor está mudando de ideia em relação à pergunta? Tá, lógico, eu evoluo, pô. Quem não evolui? Quem não evolui tá fadado ao fracasso aí. Tá. Não. Eu estou tendo informações. Pedi para o comandante da aeronáutica levantar os voos que ele fez, os voos internacionais. Logicamente, entra na vida pessoal dele agora, condomínio, se devia, não devia. Sinais exteriores de riqueza, levantar tudo isso aí. E, obviamente, o que nós queremos das Forças Armadas é que não apenas o sargento, né, seja levantado aí toda essa rede, com toda certeza, existe pela quantidade de drogas na qual ele está no meio dela. Então, olha só, o meu avião, eu nem precisei da ordem, quando eu falei sobre ele já era norma, todos são revistados. Inclusive, o meu material é aberto antes de embarcar, porque alguém pode, no meio do caminho, botar algo dentro. Não é botar droga é grave, gravíssima, pode botar uma bomba ali de acionamento por descompressão. É outro avião. Esse outro avião, você carrega víveres para dentro dele, você carrega um montão de coisa, meios que são instalados para ter internet na minha viagem, uma quantidade enorme de bagagem que é embarcada, e aquele elemento ali traiu a confiança dos demais. Traiu a confiança, sim. Pena que não foi na Indonésia. Eu queria que tivesse sido na Indonésia. Ok? Ele ia ter o destino que o Archie teve no passado.